Bom dia, um feliz dia. Espero que você tenha meditado na Palavra de Deus durante toda a semana. Sexta-feira, 6 de junho. Vamos aí dar uma recapitulada. Nós estudamos durante a semana sobre para quem o fim tem chegado. Sabemos que estamos caminhando para o fim deste mundo, não é isso? E a lição vem abordando aí vários exemplos para mim e para você, para que nós podemos aí estar nos preparando, né, para a volta de Cristo, segundo advento, não é isso? A palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 11 e 12 diz o seguinte: essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, a advertência que Deus faz para mim, para você e para cada um de nós é que peguemos as histórias, né, do povo de Israel, né, e relatá-las aí na palavra de Deus, para que ela sirva de advertência para a gente, para que a gente esteja preparado, né, e se preparando, porque o tempo do fim está chegando, né, e aquele que está em pé, toma cuidado para não cair, não é isso? Que eu e você possamos estar se preparando para a volta de Cristo Jesus. Nós vimos aí que o Cordeiro ele vai se irar. Quem é esse Cordeiro? Jesus. Ele vai se irar contra o pecado, né? As pessoas sabiam, né, o que estava acontecendo por ocasião aí da volta de Cristo, né? Reconheceram que mereciam, né, são merecedoras da punição que efetivamente iriam sofrer, porque não cederam, né, não aceitaram aí a graça de Cristo na vida, né, delas, não é isso? Deus deu todas as oportunidades para as pessoas, para mim, para você e para cada um de nós, mas infelizmente as pessoas que naquele tempo ali vão sofrer a ira do Cordeiro, a ira de Jesus, entenderam que, reconheceram que efetivamente são merecedoras daquela punição porque não aceitaram ali a graça de Cristo, não é isso? Apocalipse capítulo 6, verso 17 diz que chegou o grande dia da ira deles e que estão em uma situação sem esperança. Quem poderá subsistir? É isso. Sabemos que antes do fim, o Evangelho será o quê? Levado a todas as nações da terra. Mateus 24, 14. Né? A mensagem está sendo divulgada, está sendo pregada. E as pessoas não vão ter aí desculpas, né, para dizer que não sabiam que Cristo voltaria, iria vir resgatar os seus fiéis adoradores, não é isso? Essa é a minha missão, a sua missão, a missão de cada um de nós, de levar a mensagem, não é isso? Para que as pessoas conheçam o plano de salvação, a vida eterna em Cristo Jesus e o segundo advento que vai acontecer. Cristo vai vir pegar os seus fiéis adoradores, não é isso? Diz que mesmo assim as pessoas vão ser tomadas de surpresa, não por falta de informação, como eu falei, mas por causa da sua recusa em crer, em obedecer e aceitar a graça de Cristo na sua vida. Essa será a razão pela qual essas pessoas estarão totalmente perdidas. Que você e eu possamos estar nos preparando, não é isso? A segunda vinda de Cristo será como na época de Noé. A maioria das pessoas estão despreparadas e será tomada de surpresa, mas não por falta de informação. Todas elas foram advertidas sobre o que iria acontecer. Jesus aponta aí então o dilúvio a fim de advertir sobre a segunda vinda, sobre o segundo advento, né? Que será uma surpresa para muitos, porque muitos estarão despreparados para essa volta de Cristo. Noé pregou 120 anos, né, para que aquele povo pudesse estar se preparando para o dilúvio, mas infelizmente apenas a família de Noé foi salva, não é isso?
2 Pedro 3, capítulo 3, versos 3 e 4 diz: nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Essa é a palavra de Deus que está falando. Então haverá aí zombaria, não é isso? Escarnecedores, assim como na época de Noé, quando Noé estava pregando, o povo também estava escarnecendo, não é isso? A cada ano que passa, essa realidade só aumentará, não é isso? E aí vamos falar aí sobre o que Noé fez no evangelismo, né? Noé pregou, como nós falamos, 120 anos, né? A mensagem de Noé está explícita na Bíblia, né? E como nós falamos, muitos não estarão preparados para o retorno de Cristo, né? A história de Noé hoje talvez seja um dos relatos bíblicos mais ridicularizados. O mundo está deixando essa história de lado como um mito, mas ela traz aí explícita tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né? Nós vimos aí que em ambos os momentos a humanidade chega ao maior declínio moral e rejeita todo convite de arrependimento. Isso, lá em Gênesis capítulo 6, verso 3, diz: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão o quê? 120 dias. Noé pregou 120 dias. Porém, quando olhamos, né, para quem se salvou, nós vemos que só a família de Noé se salvou ali, né? Devemos construir uma arca para a salvação de nossa família também, não é isso? Talvez possamos pensar que Noé, como evangelista, ele teria fracassado em sua pregação. Mas, felizmente, muitas partes do mundo hoje são receptivas às 3 mensagens angélicas. A pregação da mensagem do remanescente está se mostrando aí eficaz e muitos estão conhecendo Jesus. Chegará o momento em que se encerrará aí a porta da graça, a porta de misericórdia, a porta da bondade, a porta da graça será fechada. As que estavam preparadas entraram com ele, com Jesus, para as bodas, e a porta se fechou. Assim como a porta da arca se fechou, e quando o povo se atinou, foi atrás, a porta estava fechada. Isso também vai acontecer nos últimos dias deste mundo, não é isso? Temos uma grande missão dada para Deus, para mim e para você, de levar a mensagem, né? Para que as pessoas venham conhecer a salvação em Cristo Jesus. Vimos também a história de Sodoma e Gomorra, né? Ali na história de Sodoma e Gomorra, Deus também destruiu aquelas cidades devido à maldade das pessoas que ali estavam, né? Elas estavam escravas das suas próprias paixões e pecado, né? O pecado revela a condição irreversível do coração. O professo povo de Deus enxergava os pecados de outros povos, mas não os seus próprios pecados, não é isso? Nós vimos na história que Deus, né, adverte, embora a advertência acontecesse, o povo, infelizmente, não ouvia, né, e se corrompeu cada vez mais. Isso aconteceu com Israel, que se prostituiu e cometeu adultério espiritual. Isso não é novidade, não apenas para o antigo Israel, mas também para toda a humanidade. Nós vimos a história de Davi. Davi cometeu adultério com Betseba. Foi necessário para que ele pudesse ver que ele estava longe de Deus. O profeta Natã contou a história para Davi. Nós conhecemos bem a história.
E ali o furor de Davi se acendeu quando Natã contou a história, mas ele só reconheceu o seu erro quando Natã declarou que o homem daquela história era ele mesmo. Nós vimos que Davi se arrependeu. Davi se arrependeu do seu pecado, mas ele teve consequências pelos seus atos. Nós temos um juiz de toda a terra, né? Deus é justo, né, ao lidar com os pecadores. Ele sabe livrar o justo e punir o injusto. Lá em Amós, capítulo 3, verso 7, certamente o Senhor Deus fará coisas, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus permaneceu com Abraão, quando foi avisar ele que dele, né, de Sara, viria um filho, de cuja descendência viria o Messias, Jesus, de fato, veio da linhagem de Abraão, não é isso? E enquanto ele fazia advertência aí e conversava ali com Abraão, os anjos que foram, juntamente com Deus, foram para a cidade, retirarem ali o sobrinho de Abraão que estava ali e sua família. Nós vimos que a família, sobrinha ali de Abraão, Ló, foi salvo juntamente com a família, mas a mulher de Ló olhou para trás, se transformou numa cidade, uma estátua de sal, porque estava preso, estava enraizado ao mundo, e nós não podemos estar enraizados nesse mundo, né? Aqui diz que Abraão não estava apenas avaliando o caso de Sodoma, mas também examinando o caráter de Deus. Antes que venha o fim, Deus abrirá os livros do céu, permitirá nos investigar as evidências antes que ele faça descer fogo do céu. Teremos 1000 anos para obter resposta para as nossas perguntas. Veremos ali como Deus foi o quê? Misericordioso, não é isso? Foi bondoso, não é isso? E sua justiça foi justa. Nós temos aí um momento de preparação, temos aí o juízo pré-advento, o juízo investigativo, né? O foco do juízo de Deus é em favor do seu povo e contra os que fazem o mal. Os salvos são absorvidos por causa da presença do Filho do Homem, não é isso? Nós vimos que nós temos toda a oportunidade de ser aprovado perante Deus, né? Aceitar a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, entregar a nossa vida a Ele. A nossa vida está passando hoje. Está havendo um julgamento pré-advento. Quando Jesus voltar, Ele vai vir trazendo a sentença. Aqueles que forem fiéis por ocasião da sua volta se encontrarão com Jesus nas nuvens dos céus. Aqueles que tiverem vivo por ocasião da sua volta e aqueles que porventura estiverem mortos serão ressuscitados. A primeira ressurreição para a vida. Por isso se prepare para que você esteja na primeira ressurreição para a vida e não na segunda, que é para a morte. Mediante a salvação, Jesus está rompendo o domínio de Satanás sobre a família humana e libertando-a de seu poder. Com a sua própria força, o ser humano não pode enfrentar as acusações do inimigo. Devemos buscar força em Deus. Cristo defende sua causa e, mediante os poderosos argumentos do Calvário, derrota o acusador. Sua perfeita obediência à lei de Deus lhe deu poder no céu e na terra e solicita ao seu Pai misericórdia e reconciliação para com o ser humano culpado. Deus deu a sua vida por mim e por você para que nós tivermos a esperança da vida eterna e da salvação em Cristo Jesus. E Ele fala para mim e para você hoje. Está lá em Efésios capítulo 5, verso 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo. E Ele te o quê? E você será o quê? Iluminado. E você se levante, e você acorde, e você se prepare para esse grande dia. O dia em que Cristo vai estar voltando nas nuvens dos céus
para resgatar os fiéis adoradores do Senhor. E que você esteja entre eles, que eu e você estejamos entre eles, e nos preparando e levando a mensagem para que outras pessoas venham conhecer dessa grande graça que Cristo, né, quer dar para mim, para você e para toda a humanidade. Que Deus te abençoe e te dê aí uma sexta-feira abençoada para você e para sua família. Meu desejo, minha oração. Amém.